Fala, planilheiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um recurso do Excel que são funções vetoriais. Ela também pode ser chamada de função matricial, mas ela só será matricial quando eu estiver me referindo a mais de uma coluna. Nesse caso, nós vamos nos referir apenas a uma única coluna, por isso vetorial. Eu estou aqui numa tabelinha que eu já usei ela em outro vídeo, e a ideia é que a gente coloque aqui nessa aba vetorial, à medida em que eu colocar o nome de uma pessoa, ele traga aqui como se fosse um filtro. Ou seja, eu quero que apareça aqui em vetorial, sem que eu precise usar o filtro, o nome da Cecília, um debaixo do outro com seus respectivos dados. É como se eu fizesse isso aqui, ó, mas por meio de fórmula. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso numa função vetorial. Eu vou mostrar isso para você em 3 passos. E aí você vai entender que isso não é nem tão difícil quanto parece. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a função que vai orientar todo esse processo é a função lim. Quando eu escrevo igual lim, abre e fecha parênteses, pressiono Enter, ele traz o número da linha em que eu estou. Se eu escrever aqui igual lim, abre parênteses, C130, obviamente, como a função é lim, ele vai trazer o número 130, que é o número da linha C130. Então a primeira coisa é fazer um teste para saber em que linhas a Cecília aparece. Então eu vou fazer assim, ó, igual se... Qual é o teste lógico? É saber se Cecília, B1, e aí eu vou pressionar F4 para tornar essa coordenada absoluta, se B1 é igual ao primeiro lançamento aqui, ó, A4. Se for igual, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele traga a linha dessa coordenada. Vou fechar o parênteses do lim. Se não for, eu não quero que ele traga nada. Então, aspas, aspas, fecho o parênteses do se, pressiono Enter e ele não vai trazer nada. Bom, essa tabela aqui, ela vai até a linha 132. Descontados esses 3 primeiros aqui, são 129, vamos ver? Ó, 129 registros. Então vamos voltar aqui na vetorial e vamos copiar essa fórmula até a linha 130. Pronto, só para ficar redondo aqui. Vamos copiar até a 130. Veja que ele vai trazendo aqui, ó, vai trazendo a linha onde a Cecília aparece lá na aba lançamentos. Então eu tenho aqui a linha 7, a linha 14, né? Vamos ver lá. Ó. Na linha 7, vamos subir até lá. Linha 7, linha 14. E onde tem Cecília, ele vai trazendo, ó, 25, ó lá. 25, ok? Muito bem. Próximo passo aqui é eu fazer com que esses números fiquem um debaixo do outro. E não pulando células como está aqui agora. Para isso eu vou usar a função menor. O que faz a função menor? Ela pega uma matriz, que é essa aqui, que eu vou pressionar F4, e retorna o valor késimo. O que é o valor késimo? O valor késimo diz o seguinte, se eu colocar 1, ele vai trazer o menor valor. Se eu colocar 2, ele vai trazer o segundo menor valor. Se eu colocar 3, ele vai trazer o terceiro menor valor, e assim por diante. Então, para eu fazer essa sequência acontecer, eu vou escrever aqui, para valor késimo, o valor dessa linha e não vou colocar cifrão. Então, à medida que eu for copiando a fórmula para baixo, ele vai pedindo o valor késimo seguinte. Tá? Então, seria lim de A1. Fecho parênteses do lim e fecho parênteses do menor. Quando eu pressiono Enter, ele traz o 7. E se eu copiar aqui, ó, até a linha 20 já é suficiente. Ó. Ele traz todos os valores. Esse num aqui é porque já se esgotaram todos os lançamentos de Cecília. Eu vou deixar esse num aqui para você entender que existe essa limitação aqui, mas que isso pode ser resolvido com a função se erro. Bom, agora eu já juntei todas as linhas onde aparece a Cecília. Aí eu poderia, por acaso, vir aqui e escrever aqui, ó, índice, a matriz, eu venho aqui na aba lançamentos, seleciono todo o intervalo, né, toda a tabela, de A4 até F132, pressiono F4 para tornar ele absoluto, ponto e vírgula, o número da linha, eu venho aqui na aba vetorial e clico aqui, ó, no 7. Só que esse 7 aqui ele não pode ser simplesmente G3, porque quando eu puxar elas, copiar essas fórmulas para o lado, para cá, para as outras colunas, ele vai dar errado. Então eu coloco o cifrão aqui antes de G.
Tá? Então é cifrão G3. E aí, o próximo argumento depois do número da linha, ponto e vírgula, é o número da coluna. Bom, eu tenho aqui ó, a coluna data. Então, qual é a coluna data aqui? Qual é o número da coluna data? Número 2. Então eu volto aqui no vetorial, apago esse nome aqui vetorial e coloco um 2. Quando eu fecho parênteses aqui e pressiono Enter, ele vai trazer 2 do 3. Tá certo esse 2 do 3 aqui? Essa aqui é a primeira data da Cecília? Não, não é. Olha só. 2 do 3 tá aqui, ó. Vamos lá para o início. 2 do 3 está aqui, ó, em Tiago. 3 linhas depois da Cecília. Por que está 3 linhas depois da Cecília? Porque a matriz tabela começa na linha 4 e a função linha está trazendo o número da linha. Portanto, eu preciso descontar essas 3 linhas aqui. Então, eu venho aqui em vetorial, venho aqui nessas fórmulas e subtraio aqui, ó, menos 3. Aí sim, eu vou ter as linhas da Cecília dentro da matriz tabela da função índice. E aí aparece 11 do 2, eu volto lá em lançamentos e está aqui, ó, Cecília 11 do 2. Vamos copiar essa fórmula para frente, mas eu vou copiar só fórmula, tá? Não vou trazer tudo para não mexer na formatação. Aqui vai aparecer 11 do 2 e no lugar do 2 eu vou colocar qual departamento? Departamento é a coluna C, né? 3. Então eu venho aqui e colocar a coluna 3. E aí ele vai puxar eletrodomésticos. Vou copiar para frente, mas só as fórmulas, para não mexer na formatação. E vou colocar aqui a coluna 4. Poderia estar usando a função call, mas eu não quero trazer muita coisa de uma vez para você, não. Vou copiar para frente, somente a fórmula, mudar de 4 para 5. 156 é a comissão, copiar para frente, só as fórmulas. E aqui eu vou trazer a coluna 6, eu vou trazer o mês. E aí basta eu copiar isso tudo aqui até a linha 20, né, que é onde a gente está trazendo tudo. E ele vai trazer todos os dados da Cecília. Mas isso aqui, nós não vamos deixar esse passo 1, passo 2, passo... né? O que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos precisar transformar tudo isso numa única função. Então, o que está faltando aqui? Está faltando eu juntar a função menor com a função si. Eu tenho que colocar a função si dentro da função menor. Aí eu faço igual menor. Toda a matriz vem dessa condição. Então, é se... Qual é o teste lógico? O teste lógico é se cada uma dessas linhas, F4, se cada uma dessas linhas ela é igual a quem? A coordenada B1. F4 para não perder a referência. Se for igual, eu quero que ele traga a linha de lá. Então é linha de cada um dos lançamentos aqui, ó, F4. O que eu estou dizendo aqui? Deixa eu fechar o parênteses da função linha. O que eu estou dizendo? Cada vez que essa condição for satisfeita, eu quero que ele traga aqui a linha equivalente. Eu não preciso colocar no se a condição se falso, porque eu vou dar outro tratamento aqui. Aqui eu já vou fechar o parênteses do se, ponto e vírgula, para colocar o menor valor caésimo. E a gente já colocou ele lá. Qual que é? É lim de A1. E aí eu fecho o parênteses do menor. Quando eu pressiono Enter, não vai dar erro. Mas se eu pressionar Ctrl Shift Enter, ele vai trazer aquele 7. E esse 7 aqui, nessa mesma função aqui, ó, eu já posso simplesmente fazer menos 3. Ctrl Shift Enter, que é a característica da função matricial, que coloca essas chaves aqui, colchete não, coloca essas chaves aqui, né, no início e no término da fórmula, e aí eu já posso copiar para baixo aqui, ó. Eu já tenho aqui tudo isso aqui pronto, ó. Então a fórmula, o núcleo dessa função vetorial está aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu pego aqui, ó, todo esse conteúdo dessa fórmula aqui, menos o igual, obviamente, dou Ctrl C, venho aqui na primeira fórmula aqui, ó, e onde tem vetorial G3, eu substituo pelo conteúdo de H, de H3. Dou um Ctrl V, pressiono Ctrl Shift Enter, e eu já tenho tudo isso numa única função. Vou copiar para baixo e já está feita a fórmula para essa primeira coluna. Bom, a fórmula está pronta. Como é que eu posso dinamizar? Eu posso aqui, ó,
Tá vendo esse 2 aqui, que ele é o número da coluna? Esse 2 eu posso substituir ele por um corresp. Então eu faço corresp. Qual o valor procurado? Essa data aqui, ó. Ponto e vírgula. Qual a matriz procurada? A matriz procurada está aqui em lançamentos, ó. Todo esse intervalo aqui. Vou pressionar F4. Eu não posso esquecer esse cifrão aqui, porque eu não quero que ela se perca da linha quando eu copiar para baixo. E qual é o tipo de correspondência que eu quero aqui para o corresp? É o 0. Correspondência exata. Fecho o parênteses do corresp. Volto a fechar aqui o parênteses do índice. Quando eu pressiono Ctrl Enter, ele já traz aqui a fórmula, né? Eu posso copiar essa fórmula aqui para frente. Ctrl Alt V fórmulas, para não perder a formatação. E aí quando eu copio essas fórmulas para baixo, eu já tenho a tabela do jeito que eu quero. E eu poderia já apagar esses espaços aqui, porque eu já não dependo mais deles. Para não ficar essa sujeirinha de num aqui, esse erro, eu posso ainda incrementar aqui, ó. Se erro, aí eu venho aqui no final, ponto e vírgula, aspas, aspas, fecho parênteses. Ctrl Shift Enter. Aí o que é que eu faço agora? Eu copio para frente, Ctrl Alt V fórmulas, e depois copio para baixo. Ctrl Alt V fórmulas. E está feita a nossa planilha com uma função vetorial. E aí basta eu trocar o nome, por exemplo, de Cecília para Tiago. Vamos escolher aqui um outro nome, Eduardo. E ele vai mudando aqui as informações. Espero que essa funçãozinha, que esse recurso te ajude aí nas tuas planilhas. Um forte abraço e até a próxima.